A primeira coisa para você fazer uma boa escolha, tá? Para você escolher um bom grupo, o que vai acontecer? É você saber o seu objetivo, tá? O que é saber o objetivo, Cícero? Antes de você escolher um bom grupo, você tem que saber que você vai entrar num grupo de imóvel ou de veículo, tá? E por que eu digo isso? Pode ser muito básico, porém, tá? Veículo pode ser caminhão, pode ser um jet ski, né? Um veículo é aquilo que tem motor e tem um registro, tá? Só para você entender aí, um implemento agrícola, um caminhão é um veículo. Então a primeira coisa que você precisa entender antes de escolher um bom grupo é saber qual é o seu objetivo. Por quê? Se você entrar num grupo de imóvel, tá? O que vai acontecer? Você vai precisar comprar ou vai precisar alienar um imóvel. Você não pode comprar, contemplar um imóvel, um consórcio de imóvel e, de repente, querer comprar um veículo. Não pode, as administradoras não vão permitir, porque se você entrou num consórcio de imóvel, seu objetivo era esse. Tá? Eu sei que pode parecer básico, mas é uma pergunta que às vezes surge, porque as pessoas não conhecem ainda sobre o mercado de consórcio. Tá? Então, para você escolher um grupo, é necessário que você tenha o seu objetivo. Qual é o segundo item que você precisa saber antes de escolher um bom grupo? É saber o prazo. Tá? O que é saber o prazo? Quando você vai precisar dessa carta contemplada? Então, existem duas possibilidades. Ou você tem, né, um prazo indeterminado, tá? Ou um prazo determinado. Determinado. O que quer dizer isso, Cícero? Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa, muitas pessoas hoje, contratam um consórcio e elas não têm pressa. Né? Elas não têm. Olha, daqui a 2 anos eu preciso estar com essa carta contemplada porque eu já comprei o imóvel. Não, tem muita gente que ela não tem um prazo determinado. Então ela não tem tempo para isso. Então o que eu digo? Essas pessoas são pessoas com um perfil poupador. Elas usam o consórcio porque sabem que é uma maneira segura delas guardarem mensalmente um valor e elas sabem que, apesar de pagar taxa administrativa, se ela for contemplada num período menor, e aí um grupo bom normalmente vai te dar uma possibilidade de contemplação antes do período total do grupo. Às vezes nós temos aqui grupos que conseguem antecipar aí até em 4 anos o final do grupo. O que quer dizer isso, Cícero? Quer dizer que às vezes a pessoa contrata um consórcio lá com 16 anos e meio de prazo. Só que muitas vezes com 12 anos tá todos os consorciados contemplados. E isso é resultado de uma boa gestão da administradora e de bons grupos. Tá bom? Para você ver como é importante de você conhecer, né, escolher, saber como escolher os melhores grupos de consórcio. Então, para pessoas que não têm um prazo determinado, existe um tipo de grupo. E eu já vou te mostrar aqui qual é esse tipo de grupo. E no caso de uma pessoa que precisa, por exemplo, daqui a 3 meses, tá? Vou colocar aqui, daqui a 3 meses, ou 6 meses, ou 12 meses, 18 meses, pode ser, aí eu estou colocando 1 ano e meio, pode ser até daqui a 3 anos. Tem pessoas que não têm uma pressa, então elas podem aqui, daqui a 3, 4 anos, mas ela tem um prazo determinado. Ela quer ter essa carta contemplada num prazo determinado. Existe um grupo específico para você. Tá bom? Então, agora, deixando claro aí que você precisa, para escolher um bom grupo, ter o seu objetivo e ter o seu prazo já determinado ou indeterminado, vamos passar para realmente como você faz a escolha do seu grupo, tá bom? Vamos lá. Como que você escolhe um bom grupo? Eu vou diminuir aqui, ó, para ficar melhor a visualização, né? Aqui vou também tirar os problemas e vamos lá para a solução. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Como é que você faz a escolha de um bom grupo? Bom, basicamente, você tem que entender que existem 2 tipos de grupo, tá? Tipos de grupo. Opa, tipos de grupo. Tipos de grupo. Existem grupos novos, né, que a gente chama de novos, ou informação, tanto faz. E existem os grupos em andamento. Qual que é a diferença? Vamos lá ver. O que é um primeiro grupo, tá? E aí,
tudo que eu estou explicando aqui faz um pouco parte da teoria. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício, uma prática, que eu vou te mostrar, né, na prática, digamos que você já tem aí um recurso próprio para lance. Qual que é o melhor grupo? A gente vai falar sobre isso, então fica até o final do vídeo, tá? E não se inscreve, não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, tá? E deixa o seu like se você gostou, se está gostando desse vídeo. Grupos novos, quais são as características? São aqueles grupos que começam lá, ele começa na Assembleia número 1. Então, digamos que ele tem, normalmente, 200 meses, e você entrando no primeiro mês. Tem alguns grupos novos que começam com 240 meses. Então, nós estamos falando aqui, ó, de, basicamente, 200 meses são 16 anos e meio. 240 meses são 20 anos. Tá? Então, esses grupos, eles começam na primeira assembleia, tá? Então, você começa na primeira assembleia, tá? Primeira assembleia, então, assembleia de constituição. Qual é a característica, outras características desse grupo, tá? Primeiro, os lances, você tem aqui, ó, você tem parcelas menores, tá? As parcelas são menores exatamente por quê? Porque o prazo é maior, tá? Então você tem uma parcela que é bem mais, bem menor aí do que nos grupos em andamento. Segunda coisa que você tem, característica dele, é que você tem lances que são maiores nesses momentos de contemplação. Por quê? Tem muita gente que entra e já tem um lance, e aí ele começa a ofertar esse lance. Então, normalmente, quem tem mais dinheiro já começa a ofertar o seu lance lá na primeira assembleia. E isso faz com que, né, normalmente, não é uma regra, mas normalmente esses lances sejam maiores, tá? Eu vou dar alguns detalhes aqui, porque tem grupos que não são muito interessantes porque eles não contemplam cotas. E aí eu vou te dizer aqui um pouco sobre como que você consegue visualizar se aquele grupo é bom, se ele tem uma saúde financeira legal, tá? Então aqui, os lances acabam sendo maiores. E a outra coisa é que você tem um histórico de lances que é pequeno. Porque se a pessoa estiver no primeiro mês, você não sabe quanto que aquele grupo vai começar a ofertar. Aquele grupo de pessoas que se reuniu e abriu aquele grupo, quanto que está disponível. Então você não tem ali um histórico de lances, tá? Agora, então essas são as principais características que você tem nos grupos novos. Eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil a visualização, tá? Ó, eu estou vendo que tá ok aqui na tela. Quais são as características de um grupo em andamento? Então, no grupo em andamento, você já tem aqui um prazo que já decorreu 2, 3 meses, né? Daqueles 200 meses, então aqui você vai ter 180 meses, você vai ter grupos aqui de 156 meses, tá? Então quer dizer o quê? Aquele grupo que começou com 200, você pode entrar nele, tá? Na assembleia lá de número 20, de número 18. Então já correu, né, todos esses meses. Qual que é a vantagem? Quer dizer, deixa eu te mostrar aqui outra característica. O que acontece? Lembra que no grupo novo a parcela é menor. Aqui, às vezes, a parcela é um pouquinho maior. Não é muito, porque você tem que dividir lá, né? Você tem que tirar aqueles 3 meses, 5 assembleias ou 20 assembleias que já correu e vai dividir no restante do prazo. Então, a parcela ela é um pouquinho maior. Agora, qual que é a vantagem? Que você já tem aqui, você já tem um histórico de lance. Você já sabe se esse grupo, né, histórico de lances, se esse grupo está contemplando por lance, e se ele está contemplando por lance, quantas contemplações está tendo? E qual é o valor? Quanto mais ou menos que as pessoas que estão contemplando, qual é o valor que elas estão dando percentualmente? Quantas parcelas elas estão ofertando? Então, isso faz com que você tenha, né, uma maior amostragem, tá? Quem pode te dar essa informação? O seu consultor. Eu sou um consultor. Todos os nossos clientes aqui, né, do Proconsórcio, nós
auxiliamos, né? Nós vamos fazer toda essa consultoria para saber qual que é o objetivo do cliente, né? Qual que é a necessidade dele, e aí a gente encaixa, de acordo com com essas informações, né, que o próprio cliente nos traz, a gente vai dar essa assessoria e vai escolher o melhor grupo para ele. Você está aqui entendendo exatamente como a gente faz no dia a dia, dentro aqui do nosso escritório, que a gente tem, né, como parceira a Porto Seguro. Tá bom? Então tá aqui, ó. O grupo em andamento, ele tem parcelas menores, ele tem um histórico de lance, né? Você vai saber se tem lances sendo contemplados, quantos são por mês, né? E todo esse processo, tá? E você já vai entrar dentro de uma assembleia lá depois de 180 meses, né? De 150 meses, deixa eu colocar aqui meses, a gente quer deixar tudo perfeitinho, né? Mas nem sempre sai do jeito que a gente quer. Então tá aqui, ó. Você consegue fazer isso. Agora, agora você já sabe exatamente qual é a diferença de grupos novos para grupos em andamento. Vamos lá. Como que você vai detectar um bom grupo, tá? E aí depois nós vamos passar para uma atividade que a gente vai exatamente fazer como se tivesse um cliente aqui na minha frente, como que eu ia auxiliar ele para escolher um bom grupo, tá? Então, como que você detecta um bom grupo? Um bom grupo, em primeiro lugar, ele tem que ter, tá, uma saúde financeira boa. O que que eu digo, o que que é uma saúde financeira ideal? É onde você tem um índice de inadimplência baixo, tá? Por que esse índice de inadimplência deve ser baixo? O que que é a inadimplência? É quando os consorciados, você vai pegar e reunir um número de consorciados, tá? Que te dão a possibilidade de eles vão pagar, então eles vão engordar com as parcelas o saldo do grupo. Quando tem dinheiro em caixa, isto é, quando as pessoas estão pagando regularmente as suas parcelas do seu consórcio, há como é que eu vou dizer, um fundo financeiro ali dentro daquele mês. Então, se existe uma gordura, né, existe um bom recolhimento de recursos, a administradora automaticamente tem mais dinheiro para entregar as cotas contempladas. E aí você tem a cota do sorteio, a cota do lance livre e a cota do lance fixo, no caso dos imóveis. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que um bom grupo tem uma boa saúde financeira. Quando ele tem inadimplência baixa, né, então você tem aí um bom sinal. Agora, como que eu vejo isso? Como é que você vê se o grupo está com uma inadimplência boa ou ruim? Gente, aqui eu quero te dar uma informação, eu não vou reter informação aqui. É o pulo do gato que você precisa na hora de você contratar. Se você estiver lá no banco, você precisa, e o gerente quiser te empurrar uma cota de consórcio para fechar a meta dele, você fica bem tranquilo. A primeira coisa que você pergunta, esse grupo aí que você está me colocando, deixa eu ver o histórico de lance. Se ele estiver se importando com você, sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai falar, pera um pouquinho que eu vou olhar. E aí ele vai escolher um bom grupo para você. Agora, se ele só quer bater a meta dele, ele falou assim, cara, depois eu vejo isso. Mas ele não vai te dar informação e não vai te mostrar realmente se aquele grupo está contemplando ou não. É exatamente isso que nós fazemos aqui. A gente mata a cobra e mostra o pau, né? A gente tem aqui acesso a todas as cartas, as cotas de consórcio, aos grupos, e a gente sabe exatamente, né, que nós temos bons grupos. Então, como que você vai ver? O número de contemplações, tá? Aí eu vou te dizer, é assim que você vai descobrir contemplações. É assim que você vai descobrir se esse grupo tá saudável, se esse grupo é bom ou não, tá? Por quê? Se ele só estiver contemplando uma cota, é só do sorteio. Então, ele não está com uma saúde boa para entregar para os seus consorciados, tá? Se você vê e você pega outros consorciados daquela administradora e fala assim, poxa, eu estou pagando lá
Já fazem 170 meses e eu não contemplo. Gente, provavelmente a saúde financeira não está legal. Ou a administradora ela não está querendo contemplar o maior número de consorciados que ela pode. O que acontece? Você precisa saber isso, tá? Você precisa saber do número de contemplações que aquele grupo, né, ele tem. Qual é a inadimplência? Aí você vai encontrar bons grupos, tá? Outra coisa, você precisa saber qual é a forma de contemplação. Existem basicamente, qual que é a forma de contemplação? Existem basicamente aqui, ó, uma cota sendo contemplada pelo sorteio, a segunda cota é por lance fixo, aqui é para imóvel, tá? Deixa eu colocar aqui entre parênteses, para imóvel. E você tem a opção de lance livre. Existe uma coisa chamada lance embutido, também que é usado hoje para automóveis e para imóveis. Normalmente, para imóvel, deixa eu ver como é que está aparecendo aqui para você. Opa, tá bem no limite aqui da tela. No lance embutido, o que é? Você tem uma carta lá de 100 mil. No lance embutido, você pode usar uma parte do seu crédito. Isto é, digamos que no imóvel, normalmente é 30%. Então, numa carta de 100 mil, você pode usar 30k, 30 mil reais. Tá? No caso do lance embutido para veículos, tá? Veículos, aqui eu vou colocar 30, aqui só para você, depois para ficar, se você me pedir, já tá. Eu vou deixar aqui imóvel, tá? Imóvel. Normalmente é 30%. E o lance embutido no veículo é em torno de 15%. Alguns pode ser 20%. Tá? Então, o que você vai fazer? No caso de uma carta de 100 mil de veículo, você vai poder usar 15 mil da própria carta. Tá bom? Então, é assim que você encontra um bom grupo. Sabendo dessas informações aqui, ó. Sabendo que a inadimplência está baixa, sabendo que a saúde financeira é boa, através do número de contemplações mensais e sabendo aqui, ó, como que você vai fazer a sua contemplação. Tá bom? Então, lembra que eu falei do exercício? Vamos para a prática? Tá? Vamos para a prática? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, tá? Antes da gente partir para a prática, deixa eu te mostrar na minha calculadora como que você vai vai aliar, vai encontrar o seu grupo bom através de um lance. Se você já tem um lance, tá? Você precisa entender que o lance que você tem, ele é baseado no VBL. Se você não sabe o que é VBL, eu vou explicar aqui. É valor base de lance. Normalmente quem contrata um consórcio, por exemplo, um consórcio de 100 mil reais, independente seja de imóvel ou de veículo, e ele está pagando lá uma taxa administrativa de 14,5%. Então, você vai colocar aqui vezes 14,5% e você vai encontrar o VBL, o valor base de lance. Então, você vai somar os 100 mil mais os 14. Opa! Volta aqui. Vamos lá. 100 mil mais 14,5%, você vai ter 114 mil. Esse é o valor base de lance. Então, o seu lance vai ser sempre calculado por este valor aqui, ó. O valor da carta, que é 100 mil, mais a taxa administrativa. Então, nós vamos ter aqui 114.500 reais. É sobre esse lance que nós vamos dar, sobre esse valor que você vai ofertar o seu lance, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero te mostrar aonde a mágica acontece. É aqui que nós ajudamos, tá? É aqui que nós ajudamos todos os nossos clientes, nesse simulador, tá? O que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui, ó, tá? Nós vamos colocar aqui uma carta, nós vamos fazer uma simulação de um cliente. O cliente me ligou aqui e disse, Cícero, eu preciso comprar o meu imóvel e ele custa 250 mil reais. Eu já verifiquei aqui, ele custa 250 mil reais. Aí eu vou perguntar para ele, fulano, qual é o prazo que você tem? Lembra que eu falei? Qual é o prazo que você tem?
olha, Cícero, eu preciso contemplar essa carta porque eu comprei esse imóvel na planta, então eu vou precisar quitar no momento que eles entregarem o meu registro daqui a 1 ano e meio. Eu falei, bom, 18 meses. Aí eu vou perguntar para ele, qual é, tá? Aqui, ó, estamos fazendo só as perguntas. Ele quer um imóvel de 250 mil. E ele tem um lance. Aí eu vou perguntar, você tem recurso próprio, fulano? Eu falei, eu tenho sim. Eu tenho 100 mil de recurso próprio. O que vai acontecer? Gente, o que eu estou explicando aqui é como você vai escolher o seu grupo, tá bom? É como você vai escolher o seu grupo. Então vamos lá. Se você tem aqui, ele vai me dizer, eu tenho 100 mil reais de lance. Então eu vou colocar aqui, ó, recursos próprios, tá? Recurso próprio. Acompanha aqui. Deixa eu ver como é que você está percebendo. Tá aqui. No recurso próprio, eu vou colocar aqui 100 mil e vou calcular para o meu cliente. Então ele tem de recurso próprio 32%. Só que dentro desse grupo, que eu já sei, ele pode usar um lance embutido de 30%. Então, 30% de 250 mil vai dar 75 mil. Então eu vou colocar aqui, ó, ele tem lá 100 mil reais, né? E ele quer 250. E ele vai pegar 75 para fomentar, para aumentar o lance dele. Então ele vai ter 57,61% de lance. Cícero, isso é um bom lance? É. É, porque nós temos aqui grupos em que nós temos lances vencedores de 49% até 55%. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um desses grupos e vou encaixar ele porque ele tem 57,61% de lance. Só que, o que vai acontecer? Lembra que eu falei do lance embutido? Então, se ele der o lance embutido, ele vai pegar desses 250 mil, ele vai pegar 75 mil reais. E aí o que vai acontecer? Quanto que vai sobrar de crédito para ele? 175 mil. Poxa, Cícero, então ele não vai conseguir. Vai faltar dinheiro para ele. É verdade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular para que esse crédito liberado, tirando o crédito embutido, ele tenha os 250 mil. Como que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar aqui essa carta. Ao invés de ele pegar uma carta de 350 mil, ele vai fazer o quê? Nós vamos pegar uma carta de 350 mil. Aí quanto que ele vai poder dar de lance? 105 mil. 30%, tá? 30% da própria carta. E aí o que vai acontecer? 350 mil, vai sobrar menos 105, vai sobrar os 245. Se ele disser, tá bom, esse valor tá legal, tá ideal para mim. Por quê? Porque ele já vai ver aqui, ó, por exemplo, num grupo já em andamento, ele vai ver que ele vai pagar R$ 1.903 de parcela. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter 100 mil reais de recursos próprios e uma parte que ele vai pegar da própria carta. Quanto ele vai ter de lance? 48,21%. E aí o que eu vou fazer? Eu vou auxiliar ele a encontrar uma carta aonde ele tenha, né, com esse lance de 48,21, um grupo que já tenha várias contemplações por lance, né, dentro do histórico que eu vou ver, e provavelmente ele vai escolher uma carta, eu vou indicar para ele uma carta, né, talvez para você, que vai ser o nosso cliente, você vai ter a indicação de uma carta, se for o teu caso, de uma carta em andamento, porque eu já sei o histórico de lance, porque eu já sei que existe uma saúde financeira dentro desse grupo, tá? Que existem várias contemplações. Então, essa é a forma com que você deve escolher o teu grupo. Com a ajuda do seu consultor, e eu posso me disponibilizar para isso, tá? Mas você já sabe aqui o básico, né, de realmente do que você precisa, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso mapa mental. Agora que você já sabe, tá, como você pode escolher um bom grupo, eu quero... Lembra que eu falei da oportunidade? Então eu quero abrir aqui uma oportunidade para você. Uma oportunidade que você que me assistiu até o final desse vídeo, você vai ter. Hoje, tem muitas dúvidas ainda, as pessoas ainda têm muitas dúvidas no consórcio. Por quê? Porque elas têm a dificuldade de encontrar uma boa administradora, tá?
elas têm a dificuldade de muitas vezes calcular o seu lance, tá? Se você não sabe calcular, tá? Calcular o lance. Se ela tem um lance competitivo, se ela tem que engordar um pouquinho mais esse lance, se ela está na hora de entrar no consórcio naquele momento. Então é uma dificuldade. Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar um grupo bom, tá? Como você está aprendendo aqui. Tem a dificuldade no momento de dar o lance, de ofertar lance, tá? Tem essa dificuldade, esse auxílio de um consultor para ofertar o lance, tá? E aí, o que eu posso te dizer? Existe, depois da oferta de lance, existe a contemplação. E existe a pós-contemplação. O que é a pós-contemplação? É o momento em que você realmente vai comprar, tá, o seu imóvel, o seu veículo. E aí tem uma burocracia. Por menor que seja, tem burocracia. E eu quero te ajudar nesse processo. Então, se você quer, se você está com dúvida de realmente de saber se é o melhor negócio para você comprar o seu próximo imóvel, de você comprar o seu imóvel e entrar no consórcio, se você tem um lance bom, se você tem um lance competitivo, se você vai ter acesso a um bom grupo, eu quero te ajudar nesse processo, tá? A partir desse momento você pode buscar aqui no link, vai ter um link na descrição desse vídeo, que você vai poder entrar em contato conosco e você vai, a gente vai te assessorar. Eu vou te dar uma consultoria gratuita, onde eu vou te ajudar exatamente a calcular o melhor lance, a você escolher uma boa administradora, a você realmente, eu vou te indicar o melhor grupo para o seu objetivo, para a sua necessidade, de forma que você vai ficar totalmente seguro para comprar, para fazer um bom negócio, para comprar o seu imóvel, para comprar o seu veículo, tá? Então, essa é a oportunidade para você que assistiu até o final esse vídeo, tá? Que você que está acompanhando todas as lives que nós estamos lançando aqui, porque esse projeto, eu tenho muito carinho por ele. É o Projeto Gênesis e é para ajudar o maior número de pessoas possível. E eu quero ajudar você através da internet. Nós vamos fazer um atendimento aonde você estiver no Brasil. A gente vai fazer uma videoconferência, a gente vai falar com você diretamente no WhatsApp. Então, é só você ir no link que está na descrição desse vídeo, entrar ali, tem o nosso WhatsApp, você vai clicar e vai entrar em contato conosco, ou através da nossa página do Instagram, que você tem também o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Entre em contato conosco através do Instagram ou através do WhatsApp, aonde você vai poder ter toda a nossa consultoria de forma gratuita. Você vai ser nosso cliente e você vai ver que realmente você vai fazer bons negócios com consórcio, tá bom? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, clica aí no sininho para que você seja notificado, tá? E faça o seu comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele vai entregar para um maior número de pessoas, tá bom? Um grande abraço, eu espero você na nossa próxima live. Um grande abraço.